nós temos uma temática central para falarmos de família. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma série que, na verdade, está dando origem a um curso no Centro de Treinamento de Casais, que eu estou terminando de fazer lá em Xerém. E a série chama-se Alta Performance, onde os detalhes fazem a diferença. Quando nós falamos de performance, de alta performance, sabemos que a grande questão, na verdade, são os resultados obtidos daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho observado na minha caminhada que algumas pessoas esperam grandes mudanças, coisas revolucionárias, para mudar seu casamento, para mudar sua família, para mudar a sua história com Deus. Mas eu tenho observado, eu tenho visto que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Às vezes o que a nossa família precisa, o que o nosso casamento precisa, não é de um show pirotécnico, não é de algo extraordinário, mas simplesmente uma mudança num ângulo de visibilidade. Às vezes uma pequena mudança traz consigo uma grande transformação. Olhar para resultados que gostaríamos de obter e não obtemos é um grande desafio. Eu queria motivar você hoje a prestar atenção em pequenas mudanças, sabe? Alta performance. Vamos aí à Fórmula 1. A calibragem de um pneu, uma pequena mudança num aerofólio, alguma coisa aparentemente tão pequena que vai levar para aquela equipe, para aquela família, milésimos de segundo, pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso. Talvez por achar que um novo hábito, um novo comportamento, uma respiração um pouco mais funda, alguns segundos que podem transformar reações em respostas. Porque é importante nós entendermos isso. O que é reagir? É estabelecer a aceitação de um impulso. O que é responder? É receber o impacto do impulso, filtrá-lo e devolver uma resposta. Todas as vezes que eu respondo, resposta, na verdade, ela sai filtrada. Reação, ela sai sem filtro. Resposta, ela tem tom, ela tem postura, ela tem entonação. Reação, ela sai no volume inadequado, no tom inadequado, na expressão facial inadequada. Quem nunca, depois de uma resposta, disse para o outro assim: o que é que tu está falando? E o outro diz: não falei nada. E por que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro disse, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia. Sim ou não? Isso. É assim que funciona. Então, se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes resultados. Então, se você está esperando se tornar o príncipe encantado da noite para o dia, vai dar ruim, entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado, certo? Para talvez depois virar o príncipe. Ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona.
do coração, ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, de coisas que, se conseguirmos implantar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. Quantos homens, chefes de família, temos aqui? Levante a mão, só os homens que têm certeza. Isso, louvado seja o Eterno. Quantos casados temos aqui agora, casados e casadas, homens e mulheres? Quem é casado aí, levante a mão. Isso, glória a Deus. A turma que não casou ainda, está na pista? Isso, levanta a mão aí, louvado seja Deus. Eu vou dar algumas informações a vocês, e muito mais do que informações, meu propósito é que há uma motivação, que você consiga colocar em prática aquilo que você já sabe. Se eu dissesse para esses dois rapazinhos que estão aqui agora, a Bíblia diz que vocês devem honrar seu pai e sua mãe, vocês sabem disso? Sim ou não? Sabia não? Pois é, mal informado. Atrapalhou a minha dinâmica, que eu imaginei que vocês soubessem. Preste atenção. Olha só. É brincadeira, viu? Atrapalhou nada não. Eu estou brincando com vocês. Deixa eu explicar a vocês. Nós já sabemos muitas coisas. O difícil está em colocar em prática. Maridos, pensa se eu viesse aqui agora e dissesse assim: maridos, amai as vossas esposas. Está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Tu amaria? Se tu disser para mim que vai amar depois que eu te der por escrito, eu dou no final. Se tu falar que não sabe que tem que amar essa mulher que está aí do seu lado, que você casou com ela, ah pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Eu queria que você entendesse. Preste atenção. As pessoas hoje em grande parte sabem tudo, sim ou não? O difícil é colocar em... É a grande verdade. Precisamos de uma motivação que nos faça não apenas sermos ouvintes nem conhecedores, mas tornarmos praticantes. É assim que funciona. Então eu quero te dar pequenas dicas. E eu quero usar Amós 3:3 para abrir essa mensagem. Porque é um texto muito conhecido que diz assim, na verdade é uma pergunta. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Preste atenção. Andarão juntos. Eu quero fazer uma diferença de estar perto e estar junto. Tem gente que está perto, mas não está junto. Tem gente que mora na mesma casa, mas não está junto. Eles estão perto, dormem em quartos bem pertinhos, falando de pais e filhos. Dormem no mesmo quarto, falando de marido e mulher. São pessoas que estão muito próximas uma das outras, mas não estão juntas. Seus propósitos, seus sonhos, não há acordo entre eles. O que a Bíblia está dizendo é que para estar junto, há uma necessidade de termos ou de estabelecermos acordo. O que são acordos? Na verdade, acordo é aquilo que se faz para se estabelecer o que será feito, que normalmente tem para o propósito levar o bem-estar para duas ou mais partes. Muitas vezes eu já fiz brincadeiras com histórias com minha esposa. Brincadeiras que, seja franco, só para eu fazer uma pesquisa de campo aqui.
Quantas mulheres aqui já ouviram eu dizer coisas sobre a minha esposa, conflitos conjugais, que se seu marido falasse o que eu falei da minha mulher, de você, você não gostaria? Levante a mão. Isso aí. E você sabe por que eu falei da minha mulher? O que eu falei? Porque eu fiz um acordo. Antes de falar, eu perguntei a ela, que eu não sou louco. Falei, olha, eu vou pregar, montei uma pregação nova, e nessa pregação eu contei que você estava entrando na menopausa e você estava com calor desgramado. E a coberta sumia. Posso contar? Pode. Eu vim autorizado. O que é isso? Isso é acordo. Certo? Então quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro, porque foi combinado antes. Quem aqui já não pediu alguém para prestar um tipo de serviço e disse assim, não rapaz, no final eu falo quanto custa. E no final o cara falou, você não gostou do preço. Falou, esse miserável cobrou caro demais. E agora? Você tem que pagar o que ele cobrou, porque você não acordou antes. É assim que funciona. Então deixa eu te dar algumas informações que podem te ajudar no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Todo ser humano vai viver 2 momentos muito importantes em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Isso é importante. Porque todo ser humano emocionalmente saudável quer ser feliz, amém? Mas a razão também é muito importante. Qual é o grande problema de muitas famílias? É não entender que o ser humano, seja ele quem for, seja seu filho, independente da idade, é gente. Às vezes o menino é pequenininho, mas tem dia que ele quer ter razão. E se ele quer ter razão, ele quer ter razão. Tem dia que nós não ligamos para a razão. Tem dia que o outro até te faz de bobo e você fica quieta. Fala nada não, fala nada não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu não quero briga. Então me faço de tonto. Você se faz de tonto, a gente não vê que o filho está dando uma volta em nós. A gente vê, mas nós não quer brigar. Entendeu? O marido fez uma besteira, mas você diz, hoje passa. Porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que ninguém quer ser feliz todos, porque quem quiser ser feliz todos os dias vai se anular, vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz, tu quer ter razão. E o dia que tu quer ter razão, aí, querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele igual um bicho. E ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz, feliz com os filhos, feliz com a mulher, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão, entendeu? Parece que tu tomou um Rivotril. Tá tudo zen, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz, sim ou não?
Mas também todo mundo tem o dia da... E o dia que quer ter razão é razão, irmão. Não brinca com o dia da razão da sua mulher não, que o bicho vai pegar. O dia da razão do seu marido, o dia da razão do seu pai. Tem dia que você responde e ele respira fundo e diz: ah, Jesus. Às vezes eu me pergunto por que não comi isso no ninho. Mas tem dia que algo tão insignificante em relação ao outro, seu pai pega um chinelo, bota você de castigo e toma seu celular e proíbe você de sair e tira você do testamento, excomunga você, não quer nem que você entre no céu. É ou não é verdade? Qual é o grande problema desse negócio? Primeiro, tem gente que quer ter razão todos os... E esse fica chato que ninguém aguenta. Quem quer ter razão o tempo inteiro termina sozinho, porque todo mundo vai embora. É gente que pensa que é o sol, tudo gira em torno de si. Se você anda vendo o mundo girar em torno de tu, vai no médico, isso é labirintite. É assim que funciona. Agora, ter razão é importante, sim ou não? Porque quem não tem razão não tem identidade. Tem dia que você não quer ir e você não vai. Ele que quiser que vá sozinho na casa da mãe dele. Não quero ir no Butantã e pronto. Entendeu? Não estou afim de ir. Agora, tem dia que você tem que ir, sim ou não? Claro que tem. Se você não for, nunca casou com o homem errado. Razão e ser feliz. Qual é o grande questão? O dia que o marido quer ser feliz e a mulher quer ser feliz, o filho quer ser feliz, o pai quer ser feliz, o céu chegou naquela casa. O problema é que tem dia que todo mundo quer razão. Aí, irmão, o Satanás nem vai lá. O dia que todo mundo quer ter razão é o dia mais perigoso da nossa casa. Porque aí o filho quer ter razão, a mulher quer ter razão, você quer ter razão, Deus quer ter razão, o diabo quer ter razão, o cachorro quer ter razão, o gato quer ter razão. Aí lascou tudo. Você está rindo de coisa que te faz chorar. O que eu preciso aprender nesse ambiente? Se eu tenho o dia que eu quero ter razão, a minha mulher também tem direito a ter o dela. O meu filho também tem direito a ter o dele. O meu pai também tem direito a ter o dele. E os maduros aprendem a fazer a leitura do dia da felicidade e o dia da razão. Porque você amadurece. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para minha mulher, só o jeito que ela atende, eu já sei se naquele dia ela quer ter razão ou ser feliz. Às vezes eu ligo para ela e ela atende num tom e eu falo: oi, querida, nossa, estou morrendo de saudade de você, meu amor. Tá, vou chegar em casa agora mesmo, eu te amo. Tem dia que eu ligo, ela atende num tom e eu digo: olha, vou chegar agora mesmo, Deus te abençoe. Tem dia que é outro tom, eu digo: estou chegando. Tem dia que eu ligo, ela atende, eu digo: é engano. Sim. É importante você entender e fazer a leitura. Pessoas que se conhecem e convivem há muito tempo e são sensíveis, você não precisa perguntar se aconteceu algo de errado. Você olha para a mulher, você já sabe. Aconteceu alguma coisa. Cara, hoje o negócio vai ficar difícil. É uma mudança pequenininha. Saia daqui hoje para fazer a leitura. Se é dia da... Me ajude aí. É dia da? Ou dia de ser? Se é dia da? Ou se é dia de ser? Isso aí. É uma mudança pequenininha que evita conflitos destruidores. Aprenda a olhar para seu pai e saber: hoje ele quer ter razão.
Então o que é que eu faço hoje? Nada. Senão ele me rebenta. Ainda que os pais de hoje não possam bater. É crime bater nos filhos. Ninguém criou lei para defender nós quando nós era pequeno. Desceram por rede de nós. E agora na hora de bater, da gente se vingar, criaram lei. Então é importante nós entendermos. E aqui é uma receita extraordinária para casal. Descubra o dia da razão do seu marido. E quer alguma coisa, meu amor? Nada, querido. Nossa, deixa para outro dia. Que dia é esse? O dia de... Me ajuda aí, mulher, que eu sei que você tem que sair daqui, Uma mulher extraordinária. Que dia você vai pedir a ele? O dia que ele quer ser fé e o dia que ele quer ter razão. Meu amor, o que você pensa de mim? Extraordinário você. Sensacional. O dia que ele quer ser feliz. Seu burro. Você é burro, você me tratou mal, você me deu um coice. Porque no dia que ele quer ter razão, você fala, você me deu um coice. Ele diz, eu queria ter dado 2. É porque eu errei. Você consegue entender? São mudanças pequenininhas, sim ou não? Mas que podem fazer grandes diferenças. Segunda coisa. Todas as brigas deixam resíduos. Todas as confusões. Todas, quer com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre fica alguma coisa, resíduos, sujeira, lixo, ok? E aí vem uma perguntinha básica: o que eu vou fazer com esse resíduo? Grande parte dos conflitos conjugais são estabelecidos por resto de coisas do passado, que não foram digeridas, que não se deterioraram. Eu posso chamar grande parte de vocês e dependendo da pergunta que eu fizer, você vai me mostrar a sujeira de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos. E aí pergunto eu, por que é que essa sujeira não se deteriorou? O que esse resíduo ainda está fazendo no seu coração? Quem nunca se deparou com um problema em sua família? E quando você vai ouvir, a mulher pega lixos de anos de diferença. Isso ele me fez quando nós casamos, isso aqui nós tínhamos 5 anos de casado, e semana passada ele me fez isso, e ontem ele me fez isso. Você vê, a dona é dona do aterro sanitário. Resíduos. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro aprenda uma coisa com você que é casado. Para de achar que cama é lugar de resolver problema, de acabar com resíduo. Tem gente que briga, aí depois da briga eles vão para lá, para a cama. Aí é um negócio extraordinário. Aí o que eles pensam? Tudo resolve? Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Quem pensa que resolve problema na cama é só uma questão de tempo até enfrentar um divórcio. Resíduo funciona da seguinte forma: ele pode ser orgânico ou não orgânico. Exemplo: vou usar um exemplo aqui, inadequado, mas para facilidade de interagir com vocês, ok? Você resolveu comprar um cachorro quente e uma Coca-Cola de 600 ml. Estava com pressa, comprou e está comendo, indo para casa. Você então não consegue comer o sanduíche inteiro e vai com o sanduíche e joga fora. Aquele sanduíche estava envolto num saquinho plástico e você jogou fora e foi embora tomando sua Coca-Cola. Provavelmente 2, 3, 4 dias depois,
O cachorro quente já desapareceu, já se deteriorou, orgânico. Mas eu pergunto a você, e a sacolinha que ele estava envolvido? Ela também se deteriorou? Não, porque ela não é orgânica. Tem resíduos que nós vamos deixar nos nossos filhos, que eles são passageiros. Tem coisas que nós vamos falar com eles. Tem maneiras que nós podemos corrigi-los, até mesmo com uma vara, com uma disciplina. E que esse tipo de correção moderada, equilibrada, vinda como resposta e não como reação, vai machucar seu filho. Ele vai ficar dolorido da chinelada que levou, da palavra que ouviu. Mas esse é um resíduo orgânico. Uma semana depois, já não tem mais. 15 dias depois, a mulher não lembra mais do que você disse, do que você fez. Mas nem tudo é orgânico. Você vai conversar com filhos machucados por coisas que ouviram há 30 anos de seus pais. Abusos, lixos não orgânicos, que vão poluir a mente e o coração das pessoas, culminando lá na frente com divórcios, com traumas, com repetições comportamentais. Entenda isso. Eu gosto muito, eu tenho uma camiseta, aliás, eu gosto tanto dela que eu comprei duas iguais. Ela tem um cachorro com óculos escuro. Eu não lembro a marca dela. Mas o que é essa camiseta? É uma camiseta ecológica. Ela é feita de garrafa PET. A garrafa é reaproveitada e ela vira um fio sintético que faz o tecido da camiseta. Na verdade, cada camiseta daquela leva, eu não sei te precisar o número, mas um número muito grande de garrafa PET para fazer uma camiseta. O que é aquele trabalho? Aquilo é um trabalho de reciclagem, de trabalhar aquilo que não é orgânico. Entenda bem, tem coisas que vão te fazer, que é só você ficar quietinho, que já vai passar. Tem coisa que você vai dizer para seu marido, que não precisa nem pedir desculpa, ou às vezes uma desculpinha já é o suficiente, para já ela esquecer. Mas tem coisas que ou você recicla, ou ela nunca esquece. Pastor, o que é a reciclagem? A reciclagem é um processo que tem por propósito tornar, como é que eu posso dizer aqui a você? É um processo, eu pego aquilo que era ruim, estabeleço um processo de reciclagem que vai beneficiar outras pessoas. Eu vou contar a minha história de traição. E traição não é orgânica, ela é não orgânica. Mas eu restaurei meu casamento, eu recuperei a minha estrutura, e eu vou pegar a minha história de não orgânico e vou reciclar, e vou contá-la num testemunho que vai abençoar outras pessoas. Muitas famílias não sabem diferenciar o orgânico do não orgânico, e vão deixando coisas não orgânicas no cantinho, vão criando mulheres pessimistas, mulheres amarguradas, mulheres vingativas, filhos dependentes químicos, filhos envoltos em relacionamentos sexuais confusos, filhos rebeldes, psicopatas.
adúlteros. Quando você vai identificar um adultério e ver a história, ele poderia ter sido resolvido. Ou ele poderia ter sido evitado se houvesse ou tivesse acontecido uma reciclagem lá atrás. Lidar com os resíduos, eu não posso me deter muito num ponto só, mas é muito importante entender o que é orgânico, o que é não orgânico. É simples, pequenas mudançazinhas, ok? E o que pode ser orgânico para um, pode ser não orgânico para o outro. É assim que funciona. Terceiro ponto: aprenda a definir o problema. Deixa eu te falar, sua mãe, rapaz, sua mãe está se metendo no seu casamento, criando encrenca com a sua esposa. Sua mulher frita um frango, sua mãe diz que o frango de sua mulher é ruim. Sua mulher passa uma roupa, sua mãe fala que sua mulher não sabe passar roupa. Sua mulher fica brava e vem falar com você: sua mãe é uma bruxa. Temos um problema, sim ou não? Sim ou não? Ele é um problema dele? Ele é um problema da mulher dele? Ou esse problema é um problema da sogra? É um problema de quem? Da sogra. Porque tem problema lá em casa que sou eu o causador. Tem problema que não sou eu, é ela. E tem problema que não sou eu nem ela, são eles. Meu filho mais velho, o meu mais novo. Às vezes minha nora vai corrigir meu neto, minha mulher não gostou. Aí minha mulher vem para mim e diz: você viu como é que ela brigou com aquele menino? Aí eu olho para minha mulher e eu penso: esse problema é meu? Não. Esse problema é da minha mulher? Não. De quem é um problema? É de terceiro. E quem minha mulher é? Só um mensageiro. Porque tem gente que trata o mensageiro como se ele fosse o problema. Às vezes a tua mulher vem te trazer uma notícia e você já fica olhando. Essa praga dessa peste. Vou matar ela. Que mamãe eu não mato, mas eu mato. Pronto. Você precisa definir quem é o problema. Tem casal brigando entre si e na verdade o problema não é conjugal, é os meninos. Um tirou nota baixa, o outro não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame, quer ficar trancado dentro do quarto, e não sei o que, e isso, e aquilo. O menino está branquinho, põe um pavio e acende. É importante nós entendermos que tem problemas, ou definir o problema. Ele está em mim? Não. Ou está? Ele está nela. Onde é que o problema? Tem gente que sequer sabe quem é o problema. O casal quer se separar e o problema não tem a ver com eles, é com terceiros. Mas eles sequer são capazes de identificar onde o problema está instalado. Aprenda a entender isso. São mudanças pequenininhas que podem causar grandes resultados no final na sua família. São só leituras que vamos fazer. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, o senhor está ficando muito sem graça. Eu gostava mais do senhor quando o senhor falava das suas brigas com sua mulher, de quando a cachorra rasgou a camisa dela, poxa, por que o senhor não conta mais? Pois é, de tanto falar para os outros como deveria viver com mulher, eu aprendi.
Parei de brigar. Eu quase não brigo mais com minha mulher. Você acredita nisso? Tem hora que eu tenho até saudade para ter umas histórias para contar para vocês. Mas de tanto pregar para os outros, eu amadureci. E na maturidade, sabe o que aconteceu? Os problemas acabou. Estou quase trocando de mulher para arrumar uns problemas novos. Maturidade. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Pastor, o que é que aconteceu? Pastor, fala para a gente o que aconteceu que o senhor não está brigando mais. Amadureci, alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Aprendi a fazer a leitura, aprendi a responder ao invés de reagir, e pronto. Se não briga mais, temos desacordos, desavenças, mas nada que passe disso, sabe? A gente não xinga a mãe, xinga assim uma prima de segundo grau, não taca uma panela, taca almofada, entendeu? Não manda para o inferno, manda para o purgatório. Porque, presta atenção, casamento perfeito não é aquele que não tem problema. Casamento perfeito é aquele que o intervalo das brigas são longos e a intensidade são fracas. É assim. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Se minha mulher trouxe um problema e ela é apenas a mensageira do problema, eu não trato ela como problema. Eu vou onde o problema está. Está no meu filho, no meu neto, na igreja, no vizinho. É assim que funciona. Porque se eu tratá-la, se eu trato quem traz o problema como um problema, eu tenho dois. É assim que funciona. Se nós aprendemos a lidar com os detalhes, quinto, como vencer a miopia? Como vencer o problema que está em nós? Esse é um grande desafio de muita gente. Porque problema é igual caroço de feijão no dente. Você só vê se tiver no dente dos outros. Se tiver no teu, tu fica rindo. Caraca, que maneiro. E aquele troção. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Você tem que vencer. Você sabe o maior barato de trabalhar com família? É que as pessoas, a grande maioria diz assim para mim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu casei com a pessoa errada. Sabe, pastor? Ele não era o homem para mim. Difícil eu ver alguém falar assim: pastor, posso falar sério para o senhor? Eu sou a pessoa errada. Eu sou ruim mesmo, ruim. Eu sou prima do Satanás. Sempre ruim quem é? O outro. E eu aprendi uma coisa tratando de família: se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Tem que escutar a versão do lobo. Às vezes a Chapeuzinho chega lá no meu gabinete, e pode ser homem, Chapeuzinho, eu também chamo, o primeiro que vai: pastor, terrível, pastor. Vou contar para o senhor o meu drama. Aliás, tem gente que tem um estilo de vida muito louco. Aliás, tem diversos. Tem, por exemplo, a turma do terror. Vive uma vida tenebrosa. Eles me contam. Eu durmo de luz acesa. Eu fico com medo daquela vida. Já tem vida que é drama. Pastor, nossa. Aí eu vou dormir chorando. Oh, meu Deus, que vida é aquela? Já tem outros que vivem uma vida assim, que parece ficção científica. No mundo da lua.
O cara quer enriquecer, mas não trabalha, não estuda, não é fiel. Eu saio daquele gabinete, gravidade zero. Uma odisseia no espaço. Sim. Já tem gente que me conta a história de vida, é uma comédia. Eu morro de rir. Você é pastor, que não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro. Caraca. Já tem outros que é uma aventura, um aventureiro, parece um Indiana Jones. Pastor, essa semana quase morri 3 vezes, fugi de um arrastão, o Covid tentou me pegar, pegou o outro ali, e não sei o que, quase larguei da mulher, e aí eu fico, esse é que eu gosto, é o aventureiro, isso aqui é maneiro, você está rindo, mas é sério. Agora, qual é o grande desafio de viver uma vida aventureira? É que os que não são aventureiros, querem sempre achar um culpado. O culpado é ele, o culpado é ela. Vença a miopia e consiga enxergar que o seu casamento é ruim, porque você é ruim. Ninguém falou amém. Porque na verdade, ruim sou eu que estou falando isso com você. Tem coisa no seu casamento, minha senhora, que não muda, porque a senhora é carne de pescoço. Entendeu? A senhora é pior que goteira. Entendeu? Tem coisa que na sua casa é ruim, filho, porque você é um parasita. Sabe o que é parasita? É aquele que gruda nos outros para viver dos outros. Uns filhos enclausulados, pede para jogar o lixo fora, parece que o lixo é atômico. Mãe, estou com fome, vai lá e arruma. Acabou a fome, acabou. Se mandar, vai lá e arruma a sua comida. Dá choque. O garfo. Você está rindo, mas é sério. Então descubra quando o problema está na senhora. A senhora é uma sogra chata, sabe? Chatonilda, a senhora é chata. A senhora quer concorrer com a nora, entendeu? Porque esse menininho da senhora de 30 anos é seu bebê, então. E ele fica agarradinho com cordão umbilical na véia. Você está entendendo? Enxerga o problema em você. Você que é uma nora manipuladora, que não quer que o seu marido envie recursos, seja emocionais, espirituais ou materiais, para a mãe dele. E saiba de uma coisa: homem que não cuida da mãe depois de velha, também não cuida da esposa. Quando seu cônjuge quiser cuidar de seus pais, agradeça a Deus, porque quem cuida de pais, cuida de cônjuge. Quem é você? Um cunhado que parece esmeril, chega na casa dos outros para comer tudo, encostou, come. Cadê o bolo que estava aqui? Fez 3 tabuleiros, sumiu. Quem é que tem a traça, a família da traça? É que apareceu aqui. Poxa, então enxergue, é uma pequena mudança. Isso aqui está parecendo até pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas mudanças que vão levar sua família e seu casamento para outro estágio. Posso ouvir um amém? Sexto, descubra, grave essa sigla: MPV. Repita comigo: MPV. Mínimo possível viável. Descubra isso. Mínimo possível viável. O que é isso, pastor? É aquilo que eu posso fazer pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo lazer, pela gastronomia, seja qual for a área. Mínimo possível viável. Tem gente que está esperando fazer algo para o seu casamento quando ganhar na loteria, quando arrumar um emprego extraordinário. Quando? Aprenda a descobrir o mínimo possível viável. E aquilo que você conseguir fazer de forma pequenina, mas recorrente, a somatória dessas coisas pequenas
farão grandes mudanças, mínimo possível viável. Gostaria de levar minha mulher para onde? Veneza. Andar numa gôndola. Tu tem dinheiro, irmão? Para andar de gôndola? Hã? Não. Então o que você faz? Mínimo possível viável. O que vai dar para fazer esse mês? Pegar um busão aqui, ir até a praia, dar um rolê com ela, sentar, um sorvetinho, chupa aqui, querido. Isso, agora um só para dividir para 2, mínimo possível viável. Agora vamos tomar uma Coca-Cola. E o sanduíche? Trouxe na bolsa. O que é isso? Isso é mínimo possível viável. Faça o mínimo possível. Você quer levar seu filho para Disney? Pois é, querido. Vá para sua casa e seja você. Uau, Disney. Dá para pegar essa renca de gente e levar no cinema? Não dá. Mas dá para pegar um Netflix, botar a turma toda lá, 1 quilo de pipoca, 2 Coca-Cola. Pastor, tá caro, mas faz de 2 em 2 meses. É mínimo possível viável. Tem gente que não trabalha com o mínimo possível viável, esperando o extraordinário. Ele nunca acontece. Vocês sabem que coisas pequenininhas feitas de forma recorrente é o que abrilhanta toda a história. Eu estou dando a vocês só pequenas doses de um curso que a gente montamos para oferecer às pessoas pequenas mudanças que irão levar a sua história para outra esfera, que o assunto é muito extenso. E 7º, para mim terminar aqui, descubra prioridade, importância e supérfluo. Aprenda isso. O que é prioridade? O que é importante e o que é supérfluo? São pequenas mudanças muito expressivas. Primeiro, vamos imaginar que sua esposa te fez 2 pedidos ou 2 coisas que precisam ser realizadas. Descubra, dentro daquilo, primeiro, é supérfluo o que ela me pediu? É. Se é supérfluo, se eu não conseguir resolver, não vai fazer tanta diferença. Mas preste atenção. Quando o pedido for feito, descubra da pessoa se é supérfluo para ela, se é importante para ela e se é prioridade para ela e não para você. Eu já cheguei, por exemplo, para a minha equipe de trabalho e disse: hoje eu não vou poder ficar aqui. Eu queria que vocês fizessem isso, e amanhã eu estou de volta. Sabe o que acontecia? Naquele dia o serviço ou a tarefa que eu deixei era muito extensa. No dia seguinte, eles tinham feito o supérfluo, o importante, mas não tinha feito a priori, porque eu não disse. E quando eu não digo, eu dou para eles o direito de definir o que é supérfluo, importante ou prioridade. Eu não pude nem brigar. Depois de um tempo, eu descobri que quando minha esposa me pede algo, eu ofereço para ela os 3 níveis. Cláudio, você está indo a Caxias? Exemplo, estou. Você pode trazer para mim isso? É supérfluo? É importante ou é prioridade? Cláudio, é prioridade. Eu não posso trazer, porque eu não tenho tempo, eu vou com o tempo contado. De lá eu tenho que ir para outro lugar. Se é prioridade, eu vou mandar um portador resolver para você, mas eu não posso te dar garantia. Não, Cláudio, se não der para comprar hoje,
tem que comprar amanhã, de amanhã não pode passar. O que ela me descreveu, que não é prioridade, mas é importante. Então, amanhã tem que aparecer. Ou ela me diz: Cláudio, deixa para lá, quando nós formos até lá, podemos comprar. O que ela me disse, no momento é supérfluo. O problema é que quando alguém pede alguma coisa para você, filho, para você, marido, para você, esposa, essa pessoa não define para você o grau de importância que tem para ela no momento. Se você não definiu, você deu margem para o outro descobrir, ou para o outro definir. E se ele fez o supérfluo e não fez a prioridade, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você está entendendo? Se a pessoa não tem o hábito de dizer, tem o hábito de perguntar. Porque isso é uma pequena mudança, acabou. Eu não tenho mais problema desse tipo. Cláudio, você traz para mim, faz isso. Supérfluo, importante, prioridade. Prioridade, eu só vou dizer que trago se eu tiver condições de trazer. Porque eu posso chegar no local que ela me enviou e lá não ter. E se lá não tem, eu viro as costas e vou embora. Mas como é que eu vou virar as costas e ir embora para algo que é prioridade? Eu vou voltar para casa e vou ter problema. Muitos casais e muitas famílias, eu te dei 7 dicas. Eu tenho quase 50 de pequenas mudanças que podem mudar toda a nossa história familiar. Então, dê uma olhada nessas 7. Deixa eu só recapitular, eu tenho 2 minutinhos e oro. Vamos lá? Primeiro, mudança. Eu preciso descobrir se naquele dia a pessoa quer ser ou ter. Bom, eu também preciso descobrir como cuidar dos resíduos, se eles são orgânicos ou não. Ok, vamos lá. Eu preciso definir o problema, se ele está em mim, nela ou em terceiros. Depois, eu preciso vencer a miopia para enxergar que eu sou o causador do problema. Depois eu descubro e vou fazer o mínimo possível viável. E por último, eu vou descobrir o que é prioridade, o que é importante e o que é para o outro, não para mim. Te deram uma tarefa, te incumbiram, não defina. Pergunte: supérfluo, importante ou prioridade? Dependendo do que for, não se meta com isso. É assim que funciona. Isso pode levar o nosso casamento, isso pode levar a nossa família para uma nova esfera. Posso ouvir um amém? Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar conversando, falando com a igreja, pregando a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração o texto de 2º livro dos Reis, o capítulo de número 5. Eu já usei esse texto uma vez aqui, mas hoje eu quero ler numa tradução um pouco diferente, um pouco mais fácil de entendimento. 2º livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele sofria de lepra. Tropas da Síria e da terra de Israel
levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso eu sou Deus, com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu possa curar a sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando pretexto contra mim. Mas Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas e mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixai-o vir a mim, e saberá que ainda há profeta em Israel. Amém? Deixa eu explicar algumas coisas a você. Uma é muito clara, é só para relembrar. Quando você encontrar na Bíblia a palavra Senhor, iniciando com letra maiúscula, ela está se referindo a Deus. Quando estiver com letra minúscula, está se referindo a um homem, a uma autoridade humana. Eu queria que você parasse para observar, pois eu falei aqui e li diversas vezes a palavra Senhor, mas de todas as vezes que eu li, apenas uma estava escrita com letra maiúscula. Verso 1: Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande homem diante do seu, letra maiúscula ou minúscula? Isso, e de muito conceito, porque por meio dele com letra, olhe bem, a partir daí, todas as vezes que eu falei a palavra Senhor, ela estava escrita com letra minúscula. Deixa eu conversar com você, por quê? Porque nós vivemos hoje num ambiente, e estamos num culto da vitória, um culto da vitória da família, um ambiente onde as pessoas estão buscando êxito em seus propósitos, é verdade, e não tem nada de errado nisso. Mas vamos dar uma olhada para este homem. Seu nome Naamã, comandante de um dos exércitos mais poderosos de sua época. Naamã era um homem extremamente hábil a lidar com suas batalhas, com suas guerras. E ele era alguém extremamente bem sucedido. Eu só queria que você entendesse que o texto termina dizendo que Naamã era leproso. Ele era um grande homem diante de seu Senhor, ele era um homem de muito respeito, ele era um homem reconhecido, notado, percebido, destacava-se por sua valentia, destacava-se por sua habilidade
com toda a estrutura bélica que ele comandava para ser um vitorioso. Mas o texto deixa bem claro que ele era um vencedor, porque o Senhor, com letra maiúscula, e não seu senhor, o rei da Síria, o havia feito um vencedor. Apesar de Naamã ser um comandante de um exército estrangeiro, ele não era o comandante do povo de Deus, ou do exército do Senhor. Ele era o comandante do exército da Síria. Mas o texto diz que mesmo ele sendo um Ciro, mesmo ele sendo alguém fora do povo de Deus, o texto diz que o Senhor dera vitória a Naamã. Esse texto me mostra uma coisa muito importante, que pessoas que não servem a Deus podem ser vitoriosas, porque tudo que é feito só pode ser feito porque Deus autorizou que fosse feito. Então é importante entendermos que mesmo quando você vê alguém sendo vitorioso fora dos caminhos de Deus, para ele ser vitorioso, ele depende de que Deus o autorize a vencer, porque sem ele nada pode ser realizado. Ele é o dono de tudo, e o diabo, por mais poder que tenha, não pode fazer ninguém prosperar nessa terra se o Deus Todo-Poderoso não autorizar, porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Entendeu? Se você foi, por exemplo, num centro espírita para fazer uma consulta, e lá no centro espírita, olhar na macumba, alguém falou que Deus fechou as portas. Aí você vem na igreja, e aí na igreja você descobriu que o diabo fechou as portas. Aí na igreja, quando você diz para um líder religioso que o diabo fechou as portas, o que esse pastor vai dizer? Nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha, vamos ministrar uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, porque Deus vai abrir a porta que o diabo fechou. Agora, se você chegar num centro e falar lá para o líder: ó, vim aqui porque Deus fechou uma porta e eu estou precisando que ela seja aberta. Sabe o que ele vai falar? Quem foi que fechou? Se ele falar que foi alguém que fez outro trabalho, que tem um demônio querendo perturbar a sua vida, aí ele tem como fazer um trabalho. Mas se falar que é Deus, provavelmente, se ele for sério, sabe o que ele vai falar? Quem fechou? Deus. Pois é, querido, não vamos nem derramar o sangue, porque porta que Deus fecha, só Ele é que abre. Então, queridos, o camarada está prosperando, só prospera porque Deus autorizou. Que se Deus não autorizar, ninguém prospera nada, porque Deus é a autoridade maior nesse mundo. Amém? Aí alguns questionadores gostam de perguntar: pastor, mas se Deus está no controle de tudo, por que tem tanta miséria? Miséria onde? Na África? Sim, né? É isso que você quer dizer? Em algumas regiões do Brasil? Deixa eu falar para você: a América joga todo dia na lata do lixo comida suficiente para alimentar a África. Então não tem miséria no mundo, o homem é que se tornou miserável. A grande verdade é: não tenta botar a culpa em Deus, porque eu defendo, ainda que não precise, porque ele não precisa da minha defesa. Entendeu? Por que tem tanta violência, Senhor? Por quê? Porque o homem ficou violento, avarento, mesquinho. É por causa disso. Porque o importante não é eu ter o que me satisfaz, o importante é o que eu ter, é que eu tenha o que o outro tem, porque não basta eu ter. Suponhamos que você tem uma bicicleta maneirona que você sempre quis. Você está feliz com a bicicleta? Até passar um cara de moto. E a moto do cara é maneira pra caramba, sim ou não?
Aí você está afim de uma moto, porque ela é maneira. Eu não. Até o cara passar com o carro. Aí você fala assim, a praga dessa moto, se chover, se eu cair, não posso beber, que senão eu caio. O carro pelo menos tem 4 rodas. Não posso beber, mas eu arrumo um motorista. Porque, gente, presta atenção numa coisa. Hoje nós não estamos preocupados em ter coisa. Nós estamos preocupados que os outros têm e nós não. Porque pior que não ter, sabe o que é? É ver os outros tendo. Ou será que essa raiva dá só em mim? Sim. Pare para pensar. Então eu quero que você entenda o que está acontecendo. Eu vejo um homem vencedor, sim ou não? Sim ou não? Ele é visto pelo seu rei como vencedor? Quando ele passa nas ruas de Damasco, as pessoas o ovacionam, porque ele é o líder do comandante do exército, que traz segurança para a Síria, sim ou não? Sim ou não? Porque na rua ele é considerado um vencer, mas quando ele chega em casa e tira a armadura, a lepra aparece, porque tem gente que só consegue ser vitorioso longe da família dele. Ele é sempre uma bênção para o vizinho. Ele é sempre bem visto como um indivíduo que administra bem dinheiro, que é um excelente empresário, que é um excelente gestor, que anda num carro. Fora de casa ele é visto como o cara. Ela é vista como a mulher de oração, uma mulher de Deus. Vai perguntar ao marido dela de quem ela é. Que às vezes você fala, sua mulher é de Deus? Sim. O Deus das trevas. Porque presta atenção, em casa a máscara cai. Você olha e diz, o Cláudio é engraçado, o Cláudio é bem-humorado, o Cláudio é divertido. Tu não vive comigo. Isso pode ser tudo uma máscara que eu criei, uma armadura que eu criei para esconder as minhas mazelas, as minhas crises, as minhas dificuldades. Então, querido, para ser vitorioso, quando você quer saber, fulano é gente boa, traz a patota dele aqui, chama aqui. E com quem eu quero falar? Com as crianças. Te dou uma bala para você falar a verdade. Seu pai é gente boa, tem que falar longe do pai, porque senão o pai oferece um chocolate. O menino já se corrompeu, para não falar a verdade. Porque tem gente que é excelente fora de... É ou não é? Ele é um excelente amigo. É ou não é? Se a bomba d'água do vizinho quebrar, ele faz o quê? Conserta. E a da senhora? Isso. É ou não é? Para que a gente precisa de água, menino? É ou não é? Tem gente que nunca tem. Porque tem gente que só consegue ser visto bem sucedido pelos de fora. Me parece que essa é uma boa aplicação hoje, já que eu estou falando de vitorioso na família. Você quer ser alguém vitorioso de verdade? Seus familiares têm que te olhar com bons olhos. Vão ver seus defeitos, vão dizer, papai é meio grosso, papai é meio seguro, mas nós não temos falta de nada. Papai, né, é às vezes duro, mas nós estamos tudo no caminho. Ele não é um marido, sim, do melhor, mas é o que deu para arrumar. Entendeu? Não estou falando de perfeição, eu estou falando de gente que consegue ser vista por sua própria família como alguém vencedor. Eu ouvi 2 coisas nessa minha vida que valeu mais do que todos os elogios que eu já ouvi até hoje. Uma, cheguei em casa, de repente, e não deu para notar que eu tinha chegado. Meu filho mais novo está conversando com a secretária lá de casa. E a secretária falou assim, o seu pai. E meu filho falou do alto da escada. Meu pai, Ana, se Jesus não tivesse morrido para pagar os pecados dele, ainda assim eu acredito que ele iria para o céu. Quando eu vi meu filho, que vive comigo todo dia, falar isso, sem me ver,
eu voltei para o cantinho, nem ele nem ela tinha me visto, e falei: Senhor, muito obrigado por meu filho me ver dessa forma. Outra coisa, eu estava num evento, e depois da ministração tinha um workshop, e eu ia ministrar numa das áreas, nas áreas de família, e tinha um pastor, ele até não é de muito longe daqui, eu não lembro, mas é a direção aqui do Oscar Brito, aqui ali para frente, e ele ministrava, era um cara que estava em evidência, ministrando sobre louvor como ninguém. Quando terminou o workshop, eu falei para minha mulher assim: filha, faz o seguinte, vai lá ouvir o que esse cara está falando e compra tudo dele, porque eu quero saber o que esse cara está falando. Eu não podia ir lá ouvi-lo. E minha mulher virou e falou assim: ó, eu vou ficar aqui, vou te ouvir, quando acabar eu vou lá e compro o material dele, porque eu prefiro te ouvir do que ficar ouvindo os outros, porque ouvindo você, pelo menos eu sei que eu vou ouvir uma coisa boa e legal. Eu falei: sério, mano? Caramba! Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer impressionar as pessoas? Você quer causar uma boa impressão verdadeira e não ser fake? Seja alguém que as pessoas que convivem com você, que pode ver quem você é sem armadura. Você está entendendo? Que pode ver quem você é sem acessório, porque acessório não vai para o céu. No céu só entra corpo. Entendeu? Acessório não entra no céu. Tem gente que consegue apenas demonstrar acessórios. Ok? Entenda isso. Seu relógio, seu brinco, seu cordão, suas roupas, sua armadura, seu carro, nada disso passa dessa terra. Aprenda, certo? A impressionar as pessoas que sabem quem você é de verdade. Porque impressionar quem não nos conhece direito é fácil. Sim ou não? Basta criar um personagem. Quando eu olho para Naamã, o que eu vejo? Um homem bem sucedido, fora de casa, é verdade, mas ele tem um problema. Isso aqui é uma aplicação, até porque eu vou mudar o contexto disso já já, mas eu queria abrir um parênteses na minha mensagem, para falar das pessoas que só são bem vistas por quem não convive direto com elas. O filho é muito bom para fazer algo para os outros. A mulher é muito boa, sempre para os de fora. Pois é, você quer ser vitorioso de verdade? É isso que você quer? Você quer impressionar Deus e as pessoas sérias? É isso que você quer? Então eu vou te dar um conselho, certo? Que a sua casa, que sabe quem você é, que ela fale bem a seu respeito. Porque se alguém de fora falar bem de alguém e eu ouvir a família dela falando mal dela, eu fico com a imagem da família. É lógico que eu estou falando de caráter, não estou falando de comportamento. Comportamento pode variar, certo? Pode pegar você em ambientes muitas vezes descompensados, mas é o que eu vejo aqui. Naamã era um homem que quando chegava em casa, ele tinha um problema que sua espada não resolvia, que suas tropas não resolviam, um problema que toda a sua articulação, certo? No que diz respeito à estratégia militar, não podia resolver. E agora? Como é que vai, ou o que vai acontecer com esse indivíduo? O texto diz que numa das batalhas contra Israel, ele leva como espólio de guerra, ele leva como refém, certo? Como escrava, uma menina da terra de Israel, que vai trabalhar diretamente na casa de Naamã. Essa menina chega na casa de Naamã e começa a trabalhar. Só que ela traz consigo algo da terra de Israel.
Ela traz consigo uma fé que a Síria não conhece e provavelmente não está interessada em conhecer. Por quê? Porque se Deus, o Todo-Poderoso, é Deus em Israel, por que é que um exército que não pertence ao povo de Deus conseguiu vencê-lo? Se eu digo para você que Deus é o dono da minha vida, que o Senhor dispensa os anjos para me guardar, e você me vê num estilo de vida onde o diabo entra na minha vida, na minha família, na minha casa e destrói tudo que eu tenho, das duas uma: ou esse Deus não tem poder nenhum, ou eu não sou servo de Deus. Não estou falando de períodos isolados de provações, ok? Não pegue um momento de provação e transforme sua vida numa saga, ok? Em algo que vai durar e praticamente se perpetuar. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de crise momentânea. O problema é que as pessoas pegam crises momentâneas, certo? Que o povo viveu em algumas fases. Me parece que elas fazem uma conexão disso tudo e acham que o estilo de vida do povo de Deus é sofrimento a caminhada inteira. Vai ler um pouquinho mais a palavra. Quando eu olho para cá, o que eu vejo? Uma menina chegando na casa de Naamã. E o que ela traz consigo? Nada. Ela é uma escrava. Ela não traz nada, a não ser a sua fé. Mas o que é a fé desta menina? Na casa de Naamã, num território estrangeiro, é algo aparentemente insignificante. É verdade, uma menina escrava de uma terra estrangeira, né, que foi vencida pelo exército da Síria, ou pelo próprio Naamã. O que essa menina representa? Ela não representa nada. Ontem eu preguei na igreja sobre as coisas pequenas, mostrando para a igreja como as pessoas esperam momentos pirotécnicos extraordinários, mirabolantes, coisas sensacionais acontecerem para a sua vida mudar. E Deus está esperando você aproveitar a oportunidade das pequenas decisões que vão te levar para um novo nível de vida. A maioria das pessoas espera o quê? Um momento magnífico, onde o seu casamento mude, onde seus filhos se transformem, onde a sua vida financeira, ela dê uma guinada. E as pessoas se esquecem de que os ricos de verdade enriqueceram gradativamente, paulatinamente, em que as coisas que mudaram e hoje são extraordinárias e grandes, um dia começaram com uma pequena decisão. Por que pessoas não emagrecem? Porque emagrecer 500 gramas no mês, eu quero é 500 no dia, 30 quilos no mês. Pois é, menina. Ah, Peter Pan, vai crescer. Sai da terra do nunca, amadureça, deixa Sininho em paz. Porque isso é coisa de gente de mente imatura. Quando eu olho, de que maneira essa menina chega? Como uma escrava, sim ou não? Quanto ela vale? Nada. Ela não vale nada. Ela não foi nem comprada, certo? Ela não vale nada. Quanto vale a palavra dela? Nada. Ela pode sair a hora que quiser? Não. Ela tem direito sobre si? Não. E essa menina chega bem pequenininha na casa de Naamã. Mas ela vai crescendo. Crescendo o quê? Como José na casa de Potifar? Não. O crescimento aqui é outro. É uma ascensão diferente. Enquanto ele cresce de uma forma estratégica, monetária, onde ele está olhando que seus bens materiais estão mudando, a menina entra na casa de Naamã, não era para torná-lo rico, rico ele já era,
Não era para torná-lo um vencedor, vencedor ele já era. Não era para torná-lo respeitável, respeitado ele já era. Era para dar para ele aquilo que ele não tinha. Essa é a preciosidade dos relacionamentos. Não queira conviver com pessoas que trazem para você o que te sobra. Aprenda a viver com gente que traz para a tua vida aquilo que te falta. Pessoas esperam que seu cônjuge, que a família dele traga para você aquilo que... Não, você vai trazer gente diferente que traz para você coisas que você não tem, que tem defeitos que você não tem, mas que tem virtude que você não. Isso é maturidade. Essa menina entra na casa de Naamã para trazer o quê? Fé. Algo que é a única arma que pode fazê-lo vencer, algo que ele não consegue vencer. A menina chega e começa a conversar com a mulher de Naamã. Ela tem medo da lepra. Ela é uma menina criada no ambiente de Israel. Leprosos em Israel são banidos do convívio social para uma terra, certo? Para um arraial preparado para eles. E essa menina tem que levar água para o leproso, tem que levar comida para o leproso, tem que arrumar a cama do leproso, porque lá fora ninguém sabe, mas ela está lidando com quem ele é. É a realidade. E essa menina começa a falar para a mulher do Naamã: olha, minha senhora, tem cura para o Naamã. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. E me encanta essa garota. Porque, seja franco, se tu é capturada por um cara que invadiu sua terra, tirou você da sua família, venceu a sua nação e bota você trabalhando na casa dele, e você descobre que ele é leproso, qual seria sua oração e desejo? Essa praga que invadiu lá morra logo assim, que essa lepra consuma ele o mais rápido possível, Senhor. Olha eu aqui escrava, porque tem gente que não pode viver crise, que vira macumbeiro, feiticeiro, quer fazer voodoo. Tem gente que não sabe lidar com crise. É só lidar com crise, é ou não é? Que já quer destruir tudo. Isso é coisa de crente. É crente. Você quer que eu te mostre isso? João, parceirão de Jesus. Parceirão. Ô João, lembra do João, do Evangelho, que falou que era o discípulo que Jesus mais? Um dia João chega em Samaria para arrumar um local para Jesus que está chegando repousar. Os samaritanos dizem: aqui Jesus não vai ficar. O João falou: tá joia, ele está vindo aí, chefe dos crentes. A hora que ele chega, Jesus chegou, o João falou assim, falou para o senhor: essa cidade aqui, ó, quer receber o senhor não. Quer não. Então eu vou pedir uma autorização, senhor. Posso pedir para cair fogo do céu e matar isso tudo? Jesus falou: João, não. Caraca, o João tá doido, hein, Pedro? E nem é tu. O nervoso era Pedro. Tudo bem que Jesus o chamava de filho do trovão, ele Tiago. Mas entenda bem, essa menina podia se comportar assim, sim ou não? Sim, mas ela falou para a mulher, falou assim: dona, amor, o negócio é o seguinte, a senhora faz o seguinte, vou falar uma coisa para a senhora, ele pode ficar curado. Quanto valia a palavra dela? Quanto valia? Valia nada não? Então por que a mulher acreditou? Porque palavra que não vale nada é aquela que não vem acompanhada com comportamento, com estilo de vida. Por isso que aquilo que a gente fala para o nosso filho não funciona quase nada. Por isso que aquilo que a gente fala com a mulher da gente, quase nada funciona. Por isso que aquilo que você fala com o seu marido: pastor, eu falo no ouvido, entra no outro, entra num e sai no. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? É o diabo. Não é, dona. Aqui a senhora fala demais, que ninguém aguenta, com esse comportamento ruim da senhora.
E aí sua palavra não tem peso? Nenhum. Nem aqui, nem no mundo espiritual. Você quer ver? O indivíduo estava olhando Paulo expulsando uns demônios. Lembra dessa? Atos dos Apóstolos? Os caras acharam o endemoniado. Olhou para o demônio e foi expulsar. Falou, em nome daquele que Paulo diz, sai agora. O demônio falou, chega aí, maluco. O Paulo, eu sei quem é o Paulo, um cara que anda com Jesus. Jesus eu também sei, mas e você, maluco? Vocês são de que patota? O texto diz que o demônio voou nos caras, rasgou a roupa deles todos, machucou, que eles saíram pelados. Por quê, querido? Palavra só tem poder se tiver vida por detrás. Entendeu? A menina começou a falar com a mulher do Naamã, tem cura. A mulher deve estar falando, essa garotinha está aí com medo. Isso não pega não, menina, nunca pegou em mim. E se Naamã fosse ruim? Naamã também era um bom marido. Se a garotinha chega com essa conversa, a mulher fala, cala essa boca, não tem cura nada. Entendeu, garotinha? Má, querendo que ele viva mais. Sim, entendeu? Quem aqui nunca foi orar por um marido? Aniversário de casamento, você vai pedir saúde e a mulher te belisca. Diz menos, pastor, menos. Vida longa. A mulher fala para mim. Escute só. Eu quero que você pense um pouquinho o que está acontecendo nessa casa. A menina chegou despretensiosa, sim ou não? Trazia no seu coração apenas o quê? Apenas o quê? Apenas o quê? E a fé vem pelo? Então a menina começou a falar com a mulher, que ficou olhando para quê? Pelo que a menina falava? Não, pelo que ela vivia. E agora a menina ganhou crédito com quem? Com a mulher, porque ela não tem acesso a Naamã. Entendeu? E aí mulher fala com o homem quando? Na hora de nós dormir. Pode notar, nós está em pé e elas não falam. É só nós deitar. E é o maior barato, você pode ver. Se você entrar no quarto, seu marido estiver deitado para dentro da cama, ou assim de barriga para cima, quando a senhora entra, pode notar, ele faz assim, ó. Aí ela deita e fala uma das frases mais horrorosas que um homem pode escutar de noite. Está com sono? Ele, reunindo o restante de suas forças para tentar que não haja nenhum diálogo, ele nem responde falando, emite apenas um som. E ela então agora vai dar o checkmate. Vamos conversar? E ele já em ambiente de apavoramento, ele disse, vamos falar o quê, filho? E aí é que é legal. Eu não sei. Eu só sei que eu preciso, porque em tudo quanto é lugar. A mulher do Naamã agora começa a dizer para ele o que ela ouviu da que a garotinha ouviu em Israel. Agora, eu imagino o cargo que ele ocupava, a posição, a importância. Sair de casa para fazer uma viagem de Damasco a Samaria, por causa de uma palavra de uma simples menina. Deixa eu falar uma coisa para você. Dificilmente. Às vezes as pessoas me procuram e me dizem, pastor, fala comigo. Quando
quando é que o seu ministério explodiu? Quando é que as coisas aconteceram? Quando é? Me diga, qual foi o momento onde a chave virou? Eu não sei. Primeiro, porque quem virou não fui eu. E segundo, porque ela virou tão devagar que eu não fui capaz de descobrir. Quando eu vi, ela virou. E do jeito que ela vira devagar pro bom e pro bem, ela também vira devagar pro mal e pro tenebroso. Por quê? Porque é por isso que as pessoas não notam. Ninguém levanta de manhã e diz: meu casamento acabou. Ninguém, só se ficou louco. Ah, eu não amo mais. Não ama mais. Boa frase. Minha pergunta: quando é que deixou de? Qual é a resposta? Eu não sei. Eu não sei. Foi tão vagaroso o processo que ele me anestesiou a ponto de que eu não notasse quando aconteceu. A menina entra, por quê? Porque Deus mandou. Por quê? Porque Deus tem planos e acabou. Ah, mas não é no povo de Israel, mas Ele é o Deus que faz onde quer, do jeito que quer e acabou. Nós temos que entender que é esse Deus que rege a nossa vida, e se a mão dele se levantar a teu favor nessa noite, ele muda a história da tua família. Mas ele muda a história da tua família através de quem? De você, que ele trouxe aqui para levar alguma coisa. Porque quem é que vai mudar a história daquela família? A menina. Sabe o que acontece agora? Naamã procura o rei da Síria e diz: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Como é que é, Naamã? Majestade, tem uma menina trabalhando na minha casa, e essa menina me diz que lá em Samaria, presta atenção, eu não sei se eles acreditam nisso, eu não sei se eles vão acreditar na menina, mas quem é o profeta que antecedeu Eliseu? Quem é? Quem é? Elias. As histórias. O que é um Deus que fecha os céus por 3 anos e meio, que alimenta um profeta através de corvo, que ressuscita o filho de uma viúva? Preste atenção. O que é? A menina traz consigo o quê? As histórias que ouviu, e é elas que ela transmite, porque falar é apenas a nossa função, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui só falando que Deus pode fazer algo extraordinário através de você na sua casa. Mas como, pastor? O que eu vou chegar lá e fazer? Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que abrir a cabeça do meu marido e colocar as coisas lá dentro? Não, querida, faça só um furinho da senhora e deixa a palavra da verdade de transformação entrar. O problema é que você está querendo algo extraordinário e não vai rolar, maluco. Não vai. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. É isso aí. Você não é Jiraya, você não é X-Men, você não é. Você tem que sair daqui com um comportamento pequeno, que vai construindo sua história, que vai remodelando sua vida com um novo estilo. Agora, a palavra da menina está onde? No palácio. E o palácio está autorizando o que uma menina disse que vai acontecer. Pergunto eu a você: quem é que está mandando nessa jossa? O rei ou a garotinha? Isso aí, porque a menina arrebenta a boca. Entendeu? Se Deus estiver com você, não interessa quem está no governo, no poder. Tem gente que bota a culpa no fulano, no ciclano, Não quero saber. Eu quero saber que quem governa a minha vida é Deus. E Deus dá uma ordem, acabou o problema. Então, sabe qual é o problema? Você vem para a igreja, você acredita em Deus, não acredita? Eu sei que você acredita. Ô pastor, nossa, só se eu falar Deus eu já arrepio. As pessoas me dizem: pastor, eu queria sentir um negócio assim, sabe quando vocês falam? Queria sentir umas coisas assim, que eu acho que eu sou insensível. Querido, eu não quero saber o que você sente na igreja, isso para mim não é importante.
O importante para mim é o que as pessoas sentem lá fora quando você chega. Porque eu conheço gente que sente muita coisa aqui. Roupio, isso. E quando chega lá, os outros olham e dizem: eu conheço gente que não sente nada aqui. Mas quando saem daqui, meu filho, quando saem daqui. Porque, gente, nessa vida, ou você é termômetro ou termostato. Você mede a temperatura do ambiente ou diz que temperatura o ambiente vai ficar. É do termômetro, ele só mede 39. É ou não é? E o termostato, ele diz esquenta. Então, é assim que funciona. Eu brinco, já falei isso aqui diversas vezes. Eu tomo café de manhã lá num restaurante, num negócio muito requintado assim lá no Xerém. Quase um Starbucks em Xerém. Alto nível, aquele que o pão vem com a silhueta da chapa que não limpou. Conhece? Não tem preço o sabor daquilo. Não tem lugar nenhum do mundo. Aquele copo de geleia com cafezinho é um negócio requintado. Cheguei esses dias, quando eu passei pelos amigos, eu vi que eles estavam falando de mulher. Fulano, gostosinha, peguei ciclano, que a gente converte, mas não fica surdo, né? Nós continuamos escutando. Então eu escutei os caras falando, peguei fulano. E aliás, tem uns caras que ainda vai pro inferno por causa de uma mulher feia, maluco. Caraca. Esse dia o cara falou que ela é mulherengo comigo, quando ele falou a mulher que ele pegava. Eu falei, esse maluco é o Ben 10, não é verdade? Bateu no braço, sai um monstro. E os caras, quando eu passei, eles estavam falando de mulher. Eu fui no balcão, o cara já me conhece, o pão já estava prontinho. Peguei o pão e falei, eu vou acabar com essa conversa agora, quer ver? Peguei o pão, peguei o café, entrei no meio deles e falei, e aí, gente, estão falando de quê? Aí um dos rapazes falou assim, deixa pra lá, pastor, como é que tá a igreja? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você muda o ambiente, não é o ambiente que muda você. Posso ouvir um amém? Amém. Então você vai para sua casa e quem é que está lá? Não interessa. É seu marido, é sua sogra, porque só vai piorando. Não é verdade? Quem é que está lá? É o Satanás. Quem é que está lá? Não interessa quem está lá, o que interessa é quem foi contigo para sua casa. Entendeu? Chega lá e toca o terror, fala para aquele marido seu, acabei de vir da campanha, maluco, a casa caiu. Entendeu? Deus eu trouxe para cá, vai governar minha casa, os nossos filhos e pronto. Agora sai de um culto desse, chega em casa. Foi doar sangue, maluco, é isso? E nem lanche tomou. Do jeito que está chegando desanimado. Preste atenção. Agora Naamã faz uma viagem de Damasco até Samaria por causa uma menina que mandou em quem? Na mulher do Naamã, mandou no Naamã, mandou no rei, mandou em tudo. Porque se você estiver com Deus, Deus te dá autoridade. Certo? Naamã ficou decepcionado, sim ou não? Porque foi falar com a pessoa errada. Entra para a igreja e fica confiando na pessoa errada para ver se você não vai se machucar. É ou não é? Eu entro na igreja para me relacionar com gente, sim ou não? Claro! Mas para ter a minha experiência com... Por quê? Porque gente é ruim. Gente atrapalha nós. Tem gente no culto que se você não estiver ligado, quer conversar com você. É Deus querendo falar com você e outro. Você não quer escutar nada não? Você veio aqui fazer o quê? Começou a perturbar, meu filho. Fala, ó, cala essa boca, que eu vim aqui falar com alguém, depois eu falo contigo. Entendeu? Mas agora, e pronto, porque sempre tem alguém para te tirar. Agora Naamã está na porta da casa do Eliseu. Eliseu falou assim pro menino, fala pro Naamã dar uns mergulhos naquele rio ali que ele fica bem curadinho. Naamã falou, como é que é esse negócio, toma Naamã?
Esse Eliseu aí não está com nada não. Porque pensava eu. Pensava tu pensando. Não vou nem completar para não ser ofensivo. Entendeu? Pensava eu que ele sairia, iria colocar a mão sobre tinha lepra e ia orar ao seu Deus, e eu ia ficar curadinho. Ô Naamã, quem é Deus nesse negócio? Deus faz do jeito que ele. Deus falou para ele: vai tomar banho. 7 mergulhos. Naamã falou: mas esse rio está muito sujo. Lá em Damasco tem rio mais limpo. Então toma banho lá, maluco. E vê o que vai acontecer. Naamã falou: o quê? O quê? Esse profetinha? Eu vou voltar para minha casa, que essa lepra já está comigo há muito tempo. Porque é assim que acontece no final do culto de muita gente. Volta para cá do mesmo jeito que veio. Aliás, tem gente que a gente ora por problema. Vem cá que eu vou orar para o seu problema, em nome de Jesus, sai agora. Acaba a oração, sabe o que a pessoa fala? Vamos embora, problema. Vamos embora, que o culto acabou, nós ainda vamos jantar. Que cria uma afinidade com o problema. Quando Naamã está indo embora, os homens que estavam, diga-se os homens que estavam com ele. Isso aí. Coloque gente boa perto de você, que quando você não tiver força, quiser desistir, tem gente para te dar força para prosseguir. Pare de andar com os cabeças de baga, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem esperança. Briguei com minha esposa. Mulher terrível. Mulher, a Bíblia já diz: resistir o diabo e fugir da mulher. Não é verdade? Mulher é um bicho mais perigoso que o Satanás. Menino, eu não vou nem falar, que senão eu falo besteira. Que é um negócio mais gostoso que mulher? Não é? Mais gostoso que uma mulher é só uma mulher online. Porque a maioria das donas estão offline. O marido procura e não tem conexão. Olha aqui para mim. Você acha que eu sou doido? Doido é aquele que deixa eu pregar uma vez por mês aqui. Escute aqui que ainda o culto ainda tem. Eu tenho que terminar agora, porque ainda tem 20 minutos. Que ainda tem inverteu. Aqui ainda tem a ministração da ceia. E não saia. Não saia depois da pregação, senão o inimigo vai estar te esperando. Vai não, ou vai, sei lá. Sei lá, ok? Espero o culto terminar. Escute só, o Naamã queria ir embora. Os caras falaram: Naamã, dá um mergulhinho aí, Naamã, nesse rio sujo. O rio era sujo? Sim ou não? Porque o rio representa Jesus. E Jesus está sujo pela sujeira que tirou de nós, pelo mau comportamento. Só que ele é um rio de água que se autopuri, então leva a sujeira e vai ficando limpo. Então, meu filho, olha só, Naamã foi lá e deu 7 mergulhos. 7. Eu imagino ele dando o primeiro. Esse troço funciona não, hein? O jumento, se mandou dar 7, dá os 7 e depois olha. 1, 2, 3. Mais rápido que você obedecer, mais rápido as coisas. Quer obedecer paulatinamente. Então vai viver nessa vidinha. 7º mergulho, ele levantou e falou: maluco, tô limpinho aí. Pô, agora eu vou dar lá, falar com o profeta. Chegou lá e falou: aí o Eliseu, você é fera em mim. Entendeu? Gold, você é... Toma uns presentes. Eliseu falou: não vai rolar, filho. Não quero seus presentes, porque quem te curou não foi? Foi o Senhor, através das águas do... Porque ele sabia que lá não tinha substância terapêutica. Sabe o que Naamã disse? Eliseu, deixa eu levar terra daqui, que 2 mulas podem carregar, para construir um altar para mim, lá em Damasco, porque a partir de hoje, eu só adoro o Deus que eu conheci aqui. Ele não vai fazer uma viagem apenas para ficar curado. Para ser vitorioso, ele nem precisava da viagem, porque ele já era, mas ele precisava ter uma experiência com... Então Deus está usando a campanha, fazendo milagre, colocando a minha presença, a de cantores e de outros que passam por aqui, apenas como um pretexto para dizer para você que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso.
Pastorzão, vem para cá. Isso. Eu queria que se você falasse comigo assim: eu vou levar essa palavra para casa e vou viver para mudar a minha vida. E eu ainda vou encontrar com o pastor Cláudio. Fala de novo: eu ainda vou encontrar com o pastor Cláudio. Isso, porque falou com má vontade. É a primeira vez. Fala de novo: eu vou encontrar com o pastor Cláudio. Eu vou falar com ele que eu fiz algo pequeno e que aconteceu coisas grandes na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.